Irmãos, o Senhor está nos chamando para um nível maior. Deus está nos chamando para nos entregar coisas maiores. O Senhor tem uma promessa sobre as nossas vidas. Ele tem uma terra em que emana leite e mel, diz o Senhor. Quando Ele chama o seu povo, Ele faz uma promessa ao seu povo. E Ele faz essa promessa para que esse povo seja multiplicado, que ele seja abençoado e que ele herde a terra, amém? Domingo passado nós falamos sobre a libertação dos deuses do Egito na Páscoa. E hoje nós vamos falar sobre a festa dos pães asmos, que acontece em seguida à Páscoa e dura 7 dias. Em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 9, diz assim: esse orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento maligno e da corrupção, mas com pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associei a nada que fosse imoral. O apóstolo Paulo aqui está citando aos coríntios, a festa dos pães asmos. O povo judeu, ele, depois de celebrar a Páscoa, ele deveria por 7 dias comer pão sem fermento e tinha que retirar de suas casas todo o fermento. Eles limpavam as casas e até os grãos de trigo que eles supunham que tinha algum fermento, eles lançavam fora de suas casas. E durante 7 dias eles comiam uma espécie de bolacha. Que o pão sem fermento é o que? Uma bolacha, né? Praticamente uma bolacha. E o propósito dessa festa, quando Deus a estabelece, primeiro, lembrava a saída do Egito. O povo saiu com pressa e não deu tempo de colocar a massa do pão para fermentar. Então, eles tinham que comer o pão sem fermento. Mas também se tornou um símbolo de que você deixou para trás a escravidão, de que você deixou para trás as práticas antigas do Egito, que você era submetido, com o jugo de Faraó. E Faraó é o símbolo de Satanás. O Egito é o símbolo do mundo. Então é como se Deus dissesse assim: vocês foram libertos, então tire o fermento, limpe a casa, não carreguem para a nova caminhada aquilo que pertence ao velho cativeiro. Deixa para trás, queima a ponte, atravessa a ponte e taca fogo nela, quebra ela, e não volta para trás, não olha para trás. Nós temos que, igual o Eudo pregou aqui, igual a mulher de Jó, sai e não olha para trás. Então esse era o significado mais profundo e espiritual da festa dos pães asmos. Então ele diz assim: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Então agora, Cristo nos redimiu, Cristo nos tirou do Egito, Cristo nos libertou. Então não faz sentido a gente continuar com o fermento velho. Jesus nos tirou do mundo, não faz mais sentido a gente ter na nossa vida coisas que ainda são do mundo. Muitas vezes a gente ainda tolera coisas
na nossa vida, que no começo elas parecem insignificantes, imperceptíveis, mas depois ela vai crescendo, ela vai se multiplicando. A gente diz, isso aqui não tem nada demais, isso aqui eu controlo, isso aqui é só um detalhezinho. Isso não vai afetar a minha vida espiritual. Mas aquilo que a gente não trata, começa a crescer. Aquilo que parecia pequeno começa a influenciar as nossas vidas. É assim que o fermento trabalha. O que parecia controlado, toma o controle da situação, domina a situação. O apóstolo Paulo repreende os coríntios dizendo assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pouquinho só. Quando você vai fazer bolo, você coloca uma colherinha, uma pontinha na colher, não é isso? Né, irmão Luiz? Já fez bolo, irmão Luiz? Sabe fazer bolo? Você põe só um pouquinho. Eu não sei fazer bolo. Eu faço daquela massa pronta, né? Na massa pronta eu sei fazer, mas tem muitos anos que eu não faço. Vanessinha que faz. O que foi, Vanessinha? O que tu falou do bolo? É uma colher de sopa grande de fermento? Eita! Entendi. Vocês não percebem o perigo das pequenas contaminações toleradas? É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. O que significa fermento, irmãos? O que é fermento? Naquela época, o fermento era biológico. São fungos. São micro-organismos imperceptíveis ao olho humano, que está na natureza, no ar, que estava na casca do trigo. E aí, quando eles pegavam ali a massa e misturavam com água, o fungo ia se multiplicando, ia gerando CO2 e ia aumentando a massa. Hoje a gente tem fermento químico, tem vários tipos de fermento, mas naquela época era o fermento da natureza. Então eles pegavam massas ou potes de trigo que haviam ali, sem misturar com a água, que havia ali agentes levedadores. Levedar. A ação do fermento é o quê? Levedar, aumentar. Tinha ali os funguinhos, são fungos, irmãos. E aí eles deixavam aquela massa separada. Pegavam um pouco daquela massa e misturava a massa nova. Pegava a massa velha e misturava na massa nova. E assim a massa ia crescendo. O Senhor Jesus, ele chega a falar sobre o reino de Deus como fermento, mas não no sentido de contaminação, mas no sentido poderoso da ação do fermento. Ele diz: o reino dos céus é como uma mulher que separou 3 medidas de massa, e essas massas cresceram e se espalharam. Nesse mesmo entendimento, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as hortaliças, é imperceptível, é quase invisível, mas ela cresce, né, é a menor de todos os grãos, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Ele diz: o reino de Deus não vem com visível aparência, falando que começa pequeno, começa imperceptível e depois cresce. Esse tipo de influência, esse tipo de poder é bom. Mas aqui nesse contexto que nós estamos vendo nessa noite, o fermento é uma influência externa que acaba se espalhando e contaminando toda a massa. Em 1 Coríntios 5, que nós lemos, o fermento ele é o pecado tolerado.
antes do verso 6, ele diz: eu fiquei sabendo que tem um camarada no meio de vocês que está pegando a mulher do pai, está se deitando com ela. Como é que vocês admitem um negócio desse no meio de vocês? Como que vocês toleram uma situação dessa? Então, nesse contexto aqui, é a atitude de normalizar, tornar comum aquilo que Deus não normaliza. É conviver com a contaminação sem se entristecer, sem se indignar, sem chorar. Está errado, mas está aí. Não, irmão. O fermento está aí, ele vai contaminar toda a massa. O que é o fermento nos dias de hoje? É o pecado escondido, que a gente deixa ele crescer. É a sensualidade tratada como normal. O orgulho espiritual, a vaidade, a amargura, a inveja, a maledicência. Falar mal dos outros. É fermento, irmão. Dureza de coração. Não querer obedecer o Senhor. Não querer se sujeitar e fazer a vontade de Deus. É fermento. Entretenimento que corrói a sensibilidade. Aqueles filmes de morte, que a morte se torna comum para você, sangue se torna comum para você, violência se torna comum para você. Isso é fermento. Pequenos acordos com o mundo. Então, isso aqui está, essa mentirinha aqui dá certo, essa associação aqui com o ímpio não tem problema. Eu tolerar essa pessoa desse jeito, com a vida mundana dela, não tem problema. E é a linguagem, às vezes é até a linguagem cristã, mas com o coração carnal. Você xinga os outros, mas xinga com os nomes bíblicos. Abençoado, seu filisteu amalequita. Mas o ódio está no teu coração ainda. Você ainda está com raiva. Você ainda exerce uma violência verbal. Não é uma violência física, mas é uma violência verbal contra a pessoa. O fermento, ele não vai sair dizendo assim: vou destruir tudo. Ele chega pequeno, discreto, quase imperceptível. Mas Paulo diz um pouco de fermento, mesmo que seja insignificante aos nossos olhos, ele leveda toda a massa. Uma pequena tolerância pode produzir grande contaminação. Uma concessão não tratada pode virar uma cultura. Uma impureza preservada pode afetar a sua vida espiritual. Cristo, irmãos, é a nossa Páscoa. Paulo diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, ou seja, Paulo não está dizendo o seguinte, que a gente tem que viver a pureza para ser salvo. Ele está dizendo o seguinte: nós fomos redimidos e por isso nós temos que viver a pureza. Porque Cristo nos salvou, porque somos salvos, nós devemos viver agora sem a contaminação que nos condenava, que nos aprisionava. Em outro momento, o apóstolo Paulo fala assim: vocês querem crucificar Cristo novamente? Porque não faz sentido nenhum você voltar às práticas que te aprisionavam, sendo que Cristo te libertou. Aquilo do qual Jesus te tirou, te arrancou, é para ficar lá. É a mesma coisa de alguém querer voltar, e até voltar, até quiseram, se lembraram das cebolas do Egito. Eles querem voltar: ô faraó, me recebe aí, por favor. Eu quero trabalhar para você novamente, levar umas chicotadas, sofrer, me arrebentar nesse mundão, ser escravo de Satanás novamente.
O apóstolo Paulo diz: não somos devedores ao pecado, para vivermos escravizados novamente. Porque Cristo, a nossa Páscoa, nos libertou. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que foi aspergido e a morte não pôde nos pegar. O anjo da morte não pôde entrar nas nossas vidas. O Senhor nos arranca da escravidão com mão forte, pelo poder da redenção da cruz. Por isso agora ele diz: vamos celebrar a festa. Não faz sentido nenhum, né? A Páscoa ser cumprida e a gente continuar vivendo a velha prática. Não faz sentido nenhum a gente ser redimido por Cristo e continuar vivendo com o fermento velho. Tem gente que quer celebrar Cristo, mas não quer tirar o fermento. Oh, Jesus, obrigado que você me libertou, mas eu vou continuar escravo. Oh, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, mas eu vou continuar na prática do pecado. Eu vou continuar com a minha velha vida. Oh, Jesus, como o Senhor é bom. O Senhor me libertou, mas eu não quero ser liberto. Vocês estão entendendo a lógica? Então é por isso que tem que tirar o fermento velho. É por isso que tem que lançar fora aquilo que nos escravizava. O pecado. Jesus também falou de fermento. Lucas 12:1, ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Olha como que isso é forte, né? Em 1 Coríntios, é uma tolerância ao pecado. Mas agora Jesus está falando que o fermento é a hipocrisia. O fermento, ele não... Nem sempre ele se apresenta como um pecado escandaloso. Às vezes ele vem vestido de religiosidade, de falsidade. O fermento, hoje, da hipocrisia, é a gente falar de santidade, mas não tratarmos o nosso interior. É cobrarmos os outros aquilo que não vivemos. Ei, irmão, você tem que orar, irmão. Você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que jejuar, irmão. Você tem que ser mais santo. Não está fazendo nada, rapaz. Está vivendo a vida toda desleixada. Não tem nenhuma dedicação a buscar mais de Deus e fica cobrando dos outros. Tem gente assim ou não tem? Aqui não. Mas existe no meio cristão. Porque a igreja aqui é todo mundo gente boa, acredito eu. Tem gente que sustenta uma imagem espiritual, mas não tem um quebrantamento real. Que por fora parece piedade, mas tem pouco coração, tem pouco desejo nas coisas de Deus, é externo. E a hipocrisia, ela é um fermento perigoso, porque ele não é aparente, né? Ele faz com que as pessoas pareçam boas, pareçam crentes, pareçam servas e servos de Deus. E é daí que vem os escândalos, né? Quantas das vezes, né? E o mundo gosta de pôr holofote nos escândalos. Mas parece que os crentes gostam mais ainda. Quando acontece um problema no meio evangelho, olha lá, o pastor fulano de tal. Olha lá o bispo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. O que ele aprontou? E a gente fala, a gente aponta o dedo, a gente denuncia. Esse é o problema do fermento. Porque lá atrás teve um orgulho espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala, um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Jesus fala, acautelai-vos. O que é acautelai-vos, irmãos? Que é essa linguagem aí rústica da Bíblia. Toma cuidado. Fica ligado. Presta atenção. Vigia, varão. Vigia.
Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com aqueles que valorizam mais a performance, mais a aparência, mais a eloquência, mais a evidência, do que a intimidade, do que uma vida com Deus. Vocês estão em silêncio hoje, caladinho. Está pesado, pastor. Fala com Deus. Deus é que manda a palavra. Cajada de Jesus. Amém? Né, irmão Luiz? Então tem que falar que eu não na Assembleia. Bate, Jeová. O fermento, irmãos, ele sempre vai estar ligado a um contexto religioso, a um contexto de povo de Deus. 1 Coríntios era a tolerância do irmão em pecado. No Evangelho, a hipocrisia dos que se diziam religiosos. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 7, ele diz: a religião verdadeira, que é aceita pelo Deus Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se contaminar com este mundo. Ou seja, a nossa prática cristã, ela vem de amor verdadeiro, misericórdia verdadeira, não é só de falar, não é só de palavras bonitas, é de você realmente cuidar daqueles que precisam ser cuidados, é de você realmente servir o seu irmão, porque os órfãos e a viúva são arquétipos, são símbolos dos vulneráveis na Bíblia. Isso vem lá do Antigo Testamento, o Senhor sempre dizendo: olha, cuidem dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros também, dos refugiados. Essa é a religião verdadeira, é você se compadecer das pessoas, é você amar as pessoas de maneira que você vai entregar o favor de Deus à vida dessas pessoas, exercer graça sobre a vida delas. E ele diz: não se contaminar com este mundo. Isso está falando de santificação na prática, de piedade na prática. Não é só da boca para fora, não é só de falar. Então, o contexto religioso tem fermento. E o apóstolo Tiago, ele vai dizer que o que Deus aceita como prática religiosa é justamente você deixar fora, você não permitir o fermento velho. Porque fermento era fungos, irmãos. Às vezes bactérias também, que geram o álcool, que o álcool tem a combustão lá com fogo, e tem essa forma de levedar também. Eu estudei para isso, para pregar. Fui para o GPT, me explica melhor como é que funciona o fermento. Eu aprendi mais sobre fermento. Fermentos são micro-organismos, são seres que não é muito bom não para a nossa saúde. Aí ele trabalha ali e ele leveda a massa, com as ações ali, né? A Bia que sabe mais dessas coisas, ela gosta mais de estudar esses trem. O chamado é para tirar o fermento velho. Então a gente tem que tratar o pecado com seriedade, não normalizar o que Deus não aprova. Isso é tirar o fermento velho. Porque se não for removido, cresce. Se for tolerado, domina, contamina, se espalha. Ele vai produzir de alguma maneira. O Evangelho de Cristo é justamente viver uma vida não contaminada. O cristão convertido, ele tem que perseverar em não permitir que a cultura do mundo entre na vida dele. Nós não somos desse mundo. Jesus disse que o mundo vai nos odiar.
O mundo vai nos odiar quando nós declararmos a nossa fé por Ele. É engraçado porque parece um chamado para viver uma vida infeliz. Mas vamos voltar ao povo judeu, o povo hebreu naquela época. Eles eram felizes no Egito? Ou felizes quando foram libertos de Faraó? Eles viviam alegria quando estavam no Egito? Ou depois que foram libertos e que Miriam pega o pandeiro e ali surge a primeira igreja pentecostal? Acredito que era uma Deus e amor, ou então uma Assembleia de Deus, e ela toca um pandeiro cantando um cântico ao Senhor. Nunca mais vi um pandeiro na igreja. O pandeiro é bom, é legal as irmãs do pandeiro, elas têm fogo na vida delas. Eles celebram a vitória. Você era mais feliz nas garras do diabo, com Satanás, ou na presença de Deus? O problema é que o mundo, ele oferece o fermento dele, porque o fermento causa inchaço, causa um falso preenchimento, uma falsa sensação de que você está crescendo, de que você está progredindo. Mas quando você cai em si, é como o filho pródigo. Você vê que você está desamparado, preso nas suas próprias decisões. O filho pródigo pede ali a sua herança para Deus, e ele sai alegre, gastando, vivendo a vida dele. Ele sai ali atendendo os seus próprios desejos, sim ou não? Ele tinha dinheiro, ele podia fazer tudo o que ele queria, comprar tudo o que os olhos dele desejassem. Mas existe um limite. Existe uma sede, uma fome, que o mundo jamais vai conseguir preencher. Jamais. Então é necessário que Cristo nos liberte. Eu gosto do Nelson Ned. Nelson Ned é o baixinho, né? É um anãozinho. Qual que é o do sax? Matos Nascimento. E ele tem uma música que ele canta assim: a paz que eu pensava ter no mundo, né? Eu não tinha, né? Como é que é a letra? Aí ele diz: sou feliz com Jesus. Tristezas e desilusões, né? Ele vai citando. O mundo, ele vai nos oferecendo coisas para nos escravizar, para nos prender, para nos destruir. E aí o povo de Deus, constantemente, é rodeado pelo inimigo para que ele volte à escravidão. Balaão é contratado por Balaque para que ele fizesse uma macumba e o povo de Deus não vencesse eles. E aí Balaão não consegue. Ele fala: eu não dou conta de amaldiçoar a quem Deus abençoou. Só que Balaão ele era um profeta que conhecia o reino espiritual. Ele entendia de como funcionavam as coisas no reino espiritual. E ele chega para Balaque e fala: olha, eu não vou conseguir, mas eu vou te dar o caminho das pedras para você derrotar esse povo. Você vai nas Moabitas, chama as piriguete, as do Jobe, todas as do Jobe Moabita,
Pega as mais bonitas, contrata as mais bonitas. E fala para elas ir lá no meio dos israelitas para poder seduzir eles e levá-los ao culto a Baal. E assim eles vão se contaminar e vão quebrar a aliança deles com o Deus deles. E aí vem a derrota na vida deles. E aí começou o fermentinho. Deus falou, não se ajunte com outros povos. Sempre que o povo de Deus tem contato com outro povo, ele acaba se contaminando. Depois de Salomão, é que começa uma idolatria pesada em Israel. O reino é dividido por causa da idolatria pesada que foi crescendo no reino de Salomão. Salomão, o mais sábio, o ungido de Deus, aquele que construiu o templo, que tornou o reino de Israel um reino glorioso para a glória de Deus, ele admite o fermento no meio do povo. Ele se casa com mulheres, diz a lenda que ele tinha 1000 mulheres. Vou explicar para vocês, ali é um número para dizer que eram muitas mulheres. Agora, a pergunta que todo mundo faz, como é que dava conta? Não dava, irmãos, não dava. Eu vou dizer por quê, porque os casamentos eram políticos. Salomão fez aliança com outros povos, como a nação de Israel se tornou uma nação relevante no mundo, poderosa no mundo da época, todos os outros reis queriam que suas filhas se casassem com Salomão. E Salomão foi se casando com elas. E, consequentemente, essas mulheres foram pedindo, eu caso com você, não é por amor. Nós estamos casados aqui porque tem uma aliança e tal, mas o meu poste ídolo, a minha idolatriazinha vai ficar aqui. E Salomão foi permitindo, falou, não, você vai naquele monte ali, os postes ídolos dos montes, você vai naquele monte ali e constrói ali um altar para o seu Deus e vai lá, vai viver a tua vida. Não quero nada contigo não, mulher. Só casei aqui para questão política. Porque não é humanamente impossível. Salomão não era essas coisas não, tá? Ele era inteligente. Né? Sansão talvez, mas Salomão não. Sempre que o povo de Deus tem contato com outros povos, Satanás quer minar sobre eles, quer contaminá-los, quer trazer o fermento sobre o povo de Deus. É a única maneira que o diabo tem de derrubar o povo de Deus, de derrubar a igreja, de fazê-la parar. É a única forma, irmão. Ele não consegue bater de frente. Ele não consegue enfrentar, ele não tem poder. Você acha que Satanás está feliz com nós ou está triste? Eu acho que ele está possesso, ele está endemoniado. O demônio está endemoniado com a gente. Ele não está feliz da gente batizar, da gente adorar, da gente celebrar, da gente pregar o Evangelho. Ele não está feliz. Então o que ele vai fazer? Vai querer colocar o fermentinho dele. Vai querer contaminar o povo de Deus. Jesus diz, toma cuidado. Presta atenção. Paulo diz, um pouquinho só já é suficiente. Nós precisamos refletir na nossa vida o que a gente aceita. Muitas das vezes é um palavrão. Muitas das vezes é negligenciar a oração. Muitas das vezes é negligenciar a leitura da Bíblia, o tempo com Deus. Muitas das vezes é negligenciar a família. Muitas das vezes é não honrar o nosso compromisso com o Senhor, o chamado que Ele colocou nas nossas mãos.
A gente vai dizendo, não, está tudo certo. Está tudo tranquilo. Minha vida cristã está aqui, eu venho. O pastor Quintão prega, palavra, é bacana porque ele prega, no domingo começa às 6 horas, 7h30 acabou. Às vezes eu ainda pego o Fantástico quando eu chego em casa. Às vezes tem jogo no domingo, eu pego ainda um pedaço de jogo. Ó, dá até para ir para outra igreja se eu quisesse, mas eu já fui para a igreja, já está bom. Está bom. Minha vida é essa. Deus não tem um esforço maior para mim. Mas Jesus disse que com violência o reino dos céus é apropriado. Se apropriam com violência, com esforço. Nós somos salvos por meio da fé, irmãos. E a fé é perseverança. A fé é agarrar e não soltar. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Ele só foi abençoado porque ele teve fé. A fé de Abraão foi provada na entrega de Isaac. A fé de Jacó foi provada na luta com Deus. Ele falou, me solta, rapaz. Não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E Deus, rapaz, era aquele anjo do Senhor, aquele varão, era uma teofania, estava explicando no carro esses dias para a minha família, uma manifestação de Deus. E todas as vezes que o Senhor, o próprio Senhor se manifesta de forma visível, de forma física, é Jesus. Jesus é a parte visível de Deus, aquilo que nós podemos ver manifesto de Deus. Não estamos falando da glória de Deus que Deus fez passar por Moisés e tampou, falou, quem vê a minha glória morre. Nós estamos falando do avatar de Deus, que é Jesus. O avatar de Deus é a forma que Deus fez para nós contemplarmos Ele, a figura dele. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso que quando Deus se fez carne, é Jesus, é o Verbo. Na eternidade ele chama Verbo, depois é chamado Filho, a segunda pessoa da Trindade. Foi com esse que Jacó lutou. Jacó agarrou, rapaz, ele levou uma porrada, um golpe na coxa e não soltou. Porque ele via o seguinte, eu preciso de Deus. Eu me agarro ao Senhor, porque o que eu preciso, só o Senhor pode me dar. Assim é a nossa vida cristã. As coisas de Deus, elas são de maneira perseverante, é que nós alcançamos elas. Elas não são dadas, sem que a gente faça nada. Não é mérito nosso, mas existe uma decisão a ser tomada. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa muito simples, mas muito séria. Ninguém tropeça em rocha. A gente só tropeça em pedra pequena. Porque se você está aqui e vê a rocha, você não vai passar em cima da rocha, a não ser que você esteja no escuro, a não ser que você esteja cego. Mas quando você está andando aqui, a pedrinha que não está no seu campo de visão, que não foi percebida, é nessa que você tropeça e cai. É essa que vai no pontinho do dedo e você vê estrela. É essa que te derruba. Não é rocha grande. São as coisas pequenas que são perigosas. Então Cristo ele nos redimiu para que a gente viva em sinceridade, em verdade, em pureza, vigilância e santidade prática. A santidade prática é não se deixar contaminar pelas coisas desse mundo.
Qual que é o fermento que precisa ser removido das nossas vidas? Do nosso coração, da nossa mente, da nossa linguagem. Ah, pastor, eu não falo palavrão, mas você é grosseiro. Você é agressivo na sua forma de falar. Isso não representa, não glorifica representa o amor de Deus e não glorifica o Senhor. Nos relacionamentos, você tem amizade com uma pessoa que não é convertida, você compactua. Eu estou difícil de falar umas palavras ultimamente, né? Todo domingo eu dou uma travada numa palavra. Compactua, palavra fácil de falar, essa é fácil, eu achei. Você compactua com as atitudes da pessoa. Me chamava de gay na época da escola, que eu fazia um culto no intervalo, me chamava de gay, porque os meninos falavam, e aí, vamos ali nas meninas? Eu, não, rapaz, quero saber de menina não, quero saber de Jesus. Ih, é baitolo. Não, rapaz, eu sou santo de Jesus. Aí eles arrumaram um apelido, acharam que ia me ofender. Ei, pastor. Eu falei, gostei. Eu falei nada, né? Fiquei caladinho, mas eu gostei do apelido. Aí eu passava e disse, e aí, pastor? E aí, pastor? Beleza. Aí a moça da escola virou e falou assim, tu é pastor mesmo? Eu falei, olha, não necessariamente. Não sou pastor na minha idade, eu sou pastor. Sei lá, 16, 17 anos. Não sou, não. Ah, porque os meninos falam tanto, que chamam tanto você de pastor, que eu achei que você era pastor mesmo. A mulher da secretaria falando comigo. Ele fala, não, esse aí não tem jeito não, esse aí é pastor. Esse aí é convertido. No nosso relacionamento tem que ser isso. O problema é seu, você quer se arrebenta sozinho. Ainda mais o jovem, o adolescente, ele vai pela cabeça dos outros, né? Ele quer ser aceito. Na Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Se Daniel fosse Maria vai com as outras, quisesse farmar a aura, aprendi agora os negócios. Ai, esses velhos. Tem essa negócio de farmar a aura. Vocês não sabem, nós que é velho não sabem muito. Se quisesse, ele ia ficar de boa com todo mundo, né? Fazer um negócio que todo mundo acha bacana. Ele falou, não, eu não vou comer. Rapaz, você está me colocando em perigo aqui, o rei vai vir e vai matar nós tudo. O problema é de vocês, eu não vou me contaminar. Pois Daniel vai lá e come, ele fica melhor que os outros. E fica mais bonitão, mais saudável. Aí os outros é que tem que seguir ele. Assim é o servo de Deus. Na nossa casa, na igreja. Qual é o fermento que a gente tem que tirar? Irmãos, nós vamos fazer um propósito essa semana. A gente vai orar, mas antes de orar, perguntando ao Espírito Santo que fermento nós temos tirado do nosso coração. Nós vamos celebrar essa semana a festa dos pães sem fermento. É festa, pastor? É. Não sei se é uma festa igual você está acostumado, não, porque não vai ser fácil, não. É jejum, pastor? Não, é pior. É pior do que ficar sem comer? É pior. Nós vamos deixar de alimentar-se da cultura desse mundo, de ter contato com a cultura desse mundo. E aí é o seguinte, primeira coisa que nós vamos tirar, o entretenimento e as distrações. Então nós vamos ficar sem rede social. Ah, mas eu trabalho. Você vai lá, faz o teu trabalho e sai. Irmão, você levanta.
Pega o celular, senta no vaso. É assim, não é? Com o celular, vi. A primeira coisa que você faz quando você acorda. Tem gente que não, mas quem riu se identificou. Tem gente que come com o celular. Aí isso tem também YouTube, de entretenimento, Netflix, Amazon Prime também, qualquer streaming, filme nenhum. Pastor, filme não é pecado. Não, não é. Assim como comer um pãozinho com fermentinho macinho também não é pecado. Mas nessa semana eles não comiam com fermento, eles comiam o pão duro. Para lembrar que eles não são desse mundo. Cinema não pode. Aqueles vídeos do TikTok também não pode. Videogame também não. Rapaz, o Davi se deu bem. Mas eu vou mandar para ele. Ele está lá no Espírito Santo, jogando, está no campeonato de basquete, jogando. Foi para lá, essa semana. Mas deixa ele. Lá não tem vídeo, não tem como. Mas deixa ele. Nada de Instagram. Navegar na internet sem propósito, porque não é navegar, né? Tem gente que não navega na internet. Tem gente que naufraga. Porque o náufrago é o seguinte, as correntes é que vai levando ele. Já viu? Porque quem navega na internet é o seguinte, eu vou entrar aqui, vou fazer uma pesquisa, vou pegar tal informação, resolver esse problema. Ou seja, ele está navegando mesmo, que ele está ali usando a internet para chegar num objetivo, não é isso? Qual que é o náufrago? Entra na internet e a internet é que leva ele. Olha essa notícia, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Quando ele vai ver, ele já está num sites aí que não pode. Né? Que a internet, 80% dela é só pornografia. 80% da internet é só pornografia. Música secular, que não edifica. Pastor, é pecado ouvir música? Olha, irmão, não é. Não é. Mas também não é bom. Não é ruim nem é bom. Não existe música de Deus ou do diabo. Existe música ruim e música boa. É a mensagem que ela traz. Sem falar que tem música consagrada também. Que ela é bonitinha, mas é consagrada. Mas essa semana nós não vamos ouvir. Tá? Essa semana. 7 dias. Então, só no próximo domingo. Podcast também, aí entra tudo. Passeios e consumos ligados ao prazer e à distração. Mas vou viajar. Tia Rosa vai viajar, né? Aí faz só da rede social, né? Porque vai viajar e não vai passear, né? Já está marcado, né? Amém. Deus vai ver. Então, ou seja, não vai passear, não vai para um restaurante, não vai para uma coisa, não. É pecado isso, pastor? Não é. Sabe qual é a diferença entre pecado e renúncia? Arrependimento e renúncia, melhor dizer. Arrependimento, você se arrepende do que é pecado. Renúncia, você renuncia àquilo que não é pecado, mas para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Então, ou seja, você vai sair, você vai num lugar bacana, vai ter uma música ao vivo ali naquele lugar, vai ter gente bebendo, vai ter um sertanejo. Então não vai. Mas eu tenho que comer fora. Pede um iFood. Ou então vai no quiosque da tia, que lá não tem música ao vivo. Então, os rolezinhos, programação, nada de rolê com a galera. Isso aí é para os jovens, porque os jovens gostam de uns rolês. Aí, isso também inclui ficar navegando nas lojinhas de compra. Até isso, pastor, que isso aí alegra a tua alma. Isso aí é fermento, é consumo. Aí você tira print, você coloca no carrinho, não sei o quê. Não vai fazer isso essa semana. As brusinhas que eu estou esperando entrar na promoção, que eu estou esperando o cartão virar, você vai olhar na outra semana. Nessa semana, não. Não. Consumo de álcool, a mesma coisa também. Beber álcool é pecado, pastor? Não, é pecado você ser cachaceiro.
Mas tomar um vinho de vez em quando é pecado? Não, a Bíblia não condena, não. A bebida alcoólica. No entanto, não vai beber. Não vai beber. Ambientes e programações que alimentam a nossa carnalidade e dispersão espiritual. Ah, vai ter uma festa. Vai estar o povo, é a festa do Gênio do Mundo. Tem que ver. Tem a festa da minha cunhada, não sei como é que eu vou fazer, vou me trancar no banheiro. Eu sou churrasqueiro. Ah, Jesus. Não, agora quem está comandando é nós lá, é só louvor. Fala, Júnior. Não, futebol, assistir? Não, jamais. Jamais. Agora, ou seja, só está ficando mais difícil, né? Primeiro é as redes sociais, né? As coisas digitais. Agora é os entretenimento. Alguém vai falar para você. Nós vamos usar o celular só para se comunicar. Comunicar se pode. Mas vamos ver como é que a gente se comunica. Agora 3, é o seguinte. Comportamentos que também são fermentos. Reclamação. Nós não vamos reclamar essa semana. Você não vontade de reclamar. Nada de reclamar. Isso é fermento. Murmuração. Reclamação e murmuração, mesma coisa. Fofoca. Você não vai falar, não vai dar notícia da vida de ninguém. Dá notícia para o Júnior da seleção. Como que você vai dar? Você vai ouvir de alguém. Você não vai acessar, não vai assistir. Você vai ouvir de alguém, aí você vai contar para o Júnior. Isso pode, mas falar da vida dos outros não pode. Comentário maldoso. Aí é pior. Porque assim, você falar da vida dos outros é fofoca? É fofoca. Ah, você viu o que aconteceu? Pode ser bom ou ruim, mas tem uns comentários maldosos. Pastor estava esquisito, estava com uma blusa por cima domingo. Estava todo querendo ser o playboyzinho, diferenciado. Foi o que a minha esposa me falou. Ixi, todo paquitinho. Falei, rapaz, tu veio no carro comigo, você veio falar aqui na igreja? Maldoso. Segura a língua. Briga. Você não vai brigar, irmão. Você não vai brigar. Não briga. E isso inclui o teu cônjuge. Ah, pastor, eu não vou brigar com ninguém. Mas meu cônjuge, o cônjuge é o que você mais briga, é o seu cônjuge. Se você não brigar com seu cônjuge, irmão, você não briga com ninguém. Com ninguém. Porque o cônjuge é aquele que desperta na gente aquela emoção mais profunda da ira que tem em nós. Debate desnecessário. Nem teologia você vai discutir com ninguém. Não tem conversa. Xingamento. Ah, pastor, xingamento. De vez em quando a gente solta um, filho. E aí ele fala, não, eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Então, isso aí também você não vai. Aleluia, glória a Deus, Senhor, obrigado, Pai, porque eu bati o dedão no meu pé. Então, o que mais? Ironia agressiva, palavras duras dentro de casa, respostas impulsivas, críticas destrutivas, que não existe crítica construtiva, é destrutiva, exposição de falha dos outros, piadas que desonram ou humilham, não vai fazer bullying, não vai zoar ninguém, mentira, exagero, manipulação. Mentira, pastor, de vez em quando mente também, irmão, não vai mentir, não vai mentir. Inveja, comparação. Coloquei inveja e comparação, porque inveja, não tem inveja. Ninguém nunca tem inveja, né? Mas aí comparação, porque olha o outro, olha como é que é a vida do outro. Olha como é que é o casamento do outro. Isso é inveja. É inveja. Olha para onde o outro viajou. Inveja. Inveja. O que você está comparando é inveja. Orgulho e espírito de superioridade, impaciência e grosseria, sensualidade em conversas, roupas, mídias, hábitos. Então, até a roupa vai vestir melhorzinho, vai cobrir mais. Ei, pastor, que doideira é essa que o senhor está inventando?
Fala com Deus, irmão. Deus é que falou comigo. Excesso de sono, você não vai dormir o dia inteiro. Acorda cedo, 6 da manhã, vai dormir 10 da noite. Não vai ficar dormindo durante o dia. Deixa ser preguiçoso. Preguiçoso. Calma que eu vou chegar lá. E que mais? Né? Piada, né? Piadas imorais. Então o que é que nós vamos fazer, pastor? O que é que eu vou fazer na minha vida, pastor? Se eu não fizer nada disso aí, o que é que eu vou fazer na minha vida? Você arrancou a minha, você acabou de arrancar a minha vida de mim aqui agora. Pastor, o senhor está doido, pastor. Você vai sobreviver, irmão. Dá para viver sem fermento. Dá para viver sem fermento. Namorar pode, irmão. Deve, inclusive. Deve, meu. Deve. Com a sua esposa, obviamente. Né? Com a sua esposa. Por gentileza, faça isso. Senão você vai ser uma semana muito triste. Né? Tem tanta coisa que você não pode fazer. O que eu vou fazer agora, pastor? Vamos orar mais. Ora na hora de acordar, na hora de dormir, separa uma hora durante o dia para orar. Daniel orava 3 vezes por dia. Sabe por que ele orava 3 vezes por dia, irmãos? Não tinha TikTok naquela época. Não tinha TikTok. Irmãos, eu estou tão viciado no TikTok que eu coloco no carro assim, ó, e ele vai passando sozinho, eu vou dirigindo e vou ouvindo. Aí passa um psicólogo, passa um pastor pregando, passa uma curiosidade, aí passa um negócio, quer ficar rico? Sai, Satanás, negócio de ficar rico. Aí passa uma coisa. Não tinha TikTok naquela época, ele orava. O que mais? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Agora o terceiro é uma coisa bacana de você fazer. Dedicar mais tempo ao cônjuge e aos filhos. Chegou em casa, eu não posso ficar no celular. Está dando glória a Deus aí, né, Mara? Eita, Vanessinha. O que você arrumou para mim, Jesus? Aleluia. Chegou em casa, você não vai poder ficar no celular. Então vai falar com a tua mulher, vai falar com o teu filho, vai passar um tempinho com eles. Com eles. Tem gente que é comendo no celular. Conversa com a sua família. Eu vou comer, aí eu pego no celular, Vanessinha, me dá o celular. É engraçado, há 5 minutos atrás você estava comendo aqui, que estava com o celular, e eu não briguei com você não, eu estava comendo aqui. Né? Agora que eu peguei no celular, você quer atenção, né? Não, nós estamos comendo. Eu falei, bonita, né? Mas é um hábito de todo mundo. Você está ali comendo, você pega o celular, você mexe, você vê uma coisa. Então, não vai pegar e vai ouvir tua esposa. A mulher tem que falar. E deixa ela falar. E não dá conselho para tua mulher. Sua mulher vai falar de um problema, ela não quer que você resolva o problema, irmão. Ela só quer desabafar. Nossa, amor, aconteceu isso, é isso mesmo, é isso. Porque a gente, o homem, a gente quer resolver os problemas. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Ela não vai te cobrar, irmão. Porque ela não pode reclamar. Amém? Ela vai estar também no propósito. Então ela não vai reclamar com você. Deixa ela contar a vida dela. E aí você escuta e diz, é mesmo, amor, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Bacana, beleza. Só concorda, irmão. Só concorda, ela vai te agradecer. Vai falar, que bom que você me ouviu. Porque não é para você resolver o problema. Se você... recompensa vem, aleluia, glória a Deus. Então, vai ouvir tua mulher, vai passar um tempo mais com a sua família. Outra coisa também, silêncio e reflexão. Irmão, se na sua casa tem é em apartamento, você desce. Se é em casa, você vai para o quintal. Passa um tempinho meditando, ouvindo a voz de Deus. Para um pouquinho. É engraçado como a vida de hoje, o mundo de hoje, exige de você o tempo todo atenção. Irmãos, a internet, o algoritmo, chama algoritmo da internet, ele existe para viciar você nas redes sociais. Então esse negócio de você passar vídeo rápido,
Por que você acha que o Instagram criou o Reels? Aí depois o YouTube criou os Shorts? Porque eles perceberam que isso vai viciando as pessoas ouvem um negócio, aí daqui a pouco eles querem ver. E eu vi que o algoritmo, eu vi esses dias, eu estava estudando sobre isso, que a gente trabalha com isso, o algoritmo ele prioriza os vídeos que prendem a atenção. E vai criando aquela necessidade de o tempo todo você querer saber o que está acontecendo, querer saber uma novidade nova. Uma novidade nova é redundante, né? Querer saber uma coisa nova a todo tempo. Querer uma informação nova a todo tempo. Então está acelerado o negócio. Acaba que a sua mente está acelerada. Chega no final do dia, você está cansado. Você está bombardeado de informação e está querendo saber mais. Eu vou relaxar. Aí o que a internet faz? Te bombardeia de mais informação. Passa um tempo em silêncio, sem fazer nada. E outra coisa, boa para você fazer, servir e praticar o bem. Amém? Então você está lá na tua casa, tem uma coisa estragada, olha aí que você está com tempo para arrumar, que tua mulher já te pediu há 200 mil anos. Você está com tempo agora, queridão, vai arrumar. Tem uma pessoa com problema, vai visitar essa pessoa. Eu não posso ficar no celular, não posso passear, vou visitar o enfermo, vou visitar o necessitado, vou visitar aquela pessoa, se reconcilia com quem você está brigado. Você vai ter tempo para isso, você não vai poder fugir agora dessas informações. Fugir com entretenimento, tirar a distração. Porque não se trata só de tirar o fermento, se trata de abrir espaço para que o reino de Deus cresça em nós. A gente tira o fermento velho e coloca o fermento novo do reino de Deus, e isso vai crescer. Amém?